logo no dia seguinte ou quase horas depois dessa cobrança pública para que haja um código de ética para ministros do STF. Dino vem com uma decisão como essa, de uma ação que já estava tramitando na Justiça, que tinha tido uma decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo em relação a essas verbas. O timing está sendo muito comentado, né? Justamente agora, será que é um momento de trazer uma questão tão importante como essa, talvez para abafar as críticas que o STF vem sofrendo, essa crise de imagem? Mas sabe o que eu penso, Eduardo Gayer? E acredito que você, Marcela e Lúcio também pensem assim, e até quem está acompanhando a gente de casa, se servir, se for chumbo trocado, mas servir para que haja mais transparência no pagamento dessas verbas indenizatórias, que é dinheiro público, e também para que haja a criação de um código de ética para deixar mais transparente e adequada a atuação de ministros, então que assim seja. Se servir para que haja mais transparência, então que assim seja. Agora, Marcela, uma crítica que eu tenho visto, não só de Dino, mas também de muita gente, é porque essas verbas são chamadas de indenizatórias, mas elas acabam se incorporando nos salários e se tornam remuneratórias. Todo mês elas são pagas, elas viram salário e muitas vezes ultrapassam o teto do funcionalismo. Tem alguns exemplos aqui que o próprio STF chegou a mencionar nessa decisão de Moraes. Por exemplo, Dino citou o auxílio locomoção. Auxílio locomoção, pago até mesmo a quem não comprova deslocamento para o trabalho. Olha a situação. A licença compensatória de um dia para cada 3 dias normais de trabalho, que pode ser vendida, Lúcio. E acumulada com descanso em sábados, domingos e feriados. Auxílio educação, sem custo efetivo de serviço educacional, sem o custeio efetivo comprovado de serviço educacional. Licença prêmio convertida em dinheiro, penduricários que recebem denominações incompatíveis com o decoro das funções públicas, auxílio Peru, auxílio Panetone. Só não tem auxílio população brasileira. Olha, Lívia, Marcela, somos todos Flávio Dino nessa, hein? E aí, Marcela, dia 25, o plenário vai se debruçar, então, sobre essa decisão de Dino. Como pensa o Gayer, vai ser difícil os ministros irem contra uma decisão como essa. Pensa assim também? Penso sim, Lívia, até porque a gente vê em relação a julgamentos como esse, o Supremo agindo de uma forma muito conjunta. Mas a gente também tem que ponderar que há os super salários do Judiciário que também não foram enfrentados. Esse tema está ali parado no Congresso Nacional há mais de um ano e é um tabu. Também é difícil mexer nos super salários do Judiciário. Então a gente vê que há uma rotina, já é comum aqui no Brasil ter algum tipo de manobra justamente para engordar o salário do funcionalismo público. Essa votação que aconteceu na Câmara dos Deputados e no Senado nesta semana foi muito emblemática disso, porque esse tema sequer estava na pauta. A gente vinha tratando sempre, né, Lívia, o que poderia ser votado neste início de ano. E a gente não tratava disso. Isso foi discutido ali rapidinho na reunião de líderes, votado em regime de urgência no plenário da Câmara, seguiu para o Senado e pronto, o Congresso Nacional aprovou. E essa decisão de Dino, de certa maneira, alivia o peso do presidente Lula, porque ele teria de decidir se vai vetar ou sancionar esse projeto. Se ele veta o presidente no ano eleitoral, fica mal com o funcionalismo público. Se ele sanciona, ele vai justamente na direção contrária a todo o discurso de arroxo das contas públicas. Então, Dino travou esse caso, o plenário do Supremo Tribunal Federal é quem vai decidir, isso tira um peso das costas do presidente Lula. Inclusive, a gente viu isso também no ano passado, Lívia, eu acho que você vai lembrar que a gente discutiu bastante que o Congresso Nacional ali, no apagar das luzes, votou um projeto que resgatava aquelas verbas no valor de 3 bilhões de reais do orçamento secreto. No meio ali das taxações de bets e fintechs, eles colocaram ali esse resgate desse recurso que tinha sido barrado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso também ficaria a cargo do presidente Lula. Flávio Dino, sempre ele, entrou com uma liminar barrando esse resgate do orçamento secreto, falando justamente que era inconstitucional e não tinha como pegar um recurso de 2019, 2020, sem nenhum lastro fiscal e resgatar isso agora, colocar isso no orçamento. Então,
o ministro do Supremo agindo ali, dando uma mãozinha para evitar algum tipo de constrangimento ao governo Lula. Isso causa sempre muito desgaste no Congresso Nacional, porque há um entendimento de que há uma dobradinha, que Dino, que foi ministro da Justiça de Lula, é aliado de primeira hora do presidente da República, agiria em uma dobradinha, agiria em sintonia com o governo federal. É claro que ambas as partes negam isso. Dino fala que tem total autonomia para exercer ali sua função de ministro e ele, inclusive, na decisão, ele foi muito duro e sempre muito eloquente. Ele disse que o objetivo dele é acabar com o império dos penduricalhos, justamente essas manobras que permitem aí engordar o salário do funcionalismo público. Então agora a gente fica no aguardo de como o plenário do Supremo Tribunal Federal vai se debruçar sobre esse assunto e ele também abriu prazo para haver algum tipo de regulamentação do próprio Congresso Nacional em relação a esse tema. Então, é um assunto que aí, pelo menos nos próximos 2 meses, vai gerar bastante debate aqui pra gente. Lívia e Lúcio.